Olá, pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre o universo para Aristóteles e sua contribuição para a cosmologia. A nossa equipe de trabalho é composta pelos discentes Ellen Souto, Heloísa Chaves, Iago Souto, Manuela Aguiar e Maria Helena Nunes, que atualmente estão no segundo ano do curso técnico em agropecuária pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Almenara. A cosmologia é o estudo do universo, de sua origem, de como se organiza, de como se formou e dos elementos que o compõem. A palavra cosmologia tem sua raiz no idioma grego antigo, derivada dos termos cosmo, universo, e logos, razão, organização racional. O cosmólogo é aquele que estuda cosmologia e tem por objetivo entender o universo e determinar qual é a sua origem. A cosmologia foi o início dos primeiros pensamentos filosóficos. Daí surge a filosofia. A princípio, antes desse surgimento, tinha a cosmogonia, derivada dos termos cosmos, universo, como já havia citado, e gonia, que vem de gênese, ou seja, criação, que apresentava e explicava a origem do universo através da mitologia. As narrativas mitológicas gregas apresentavam a origem de tudo através dos deuses. Até que as pessoas começaram a questionar. Uma delas era Tales de Mileto, o primeiro cosmólogo da tradição grega. Ele começou a procurar falhas, coisas que não faziam sentido nas cosmogonias. Também passou pelo processo de observar o universo, para tentar descobrir qual que seria a origem verdadeira. Tales não buscou através de um elemento sobrenatural para explicar o universo, e sim postulou que a origem estava dentro da natureza. Depois de Tales, outros filósofos propuseram teorias cosmológicas, com base na observação do universo e na especulação racional. Como exemplo, temos Pitágoras, Demócrito, Anaximandro, entre outros pré-socráticos. Nos dias atuais, a cosmologia faz parte dos estudos de astronomia e astrofísica. Diferente da cosmologia antiga, a cosmologia atual conta com os cálculos avançados de matemática e fórmulas de física, além de instrumentos tecnológicos de alta precisão, como computadores e telescópios. Um ponto importante para a verdadeira origem da cosmologia foi pelo fato de os gregos terem estabelecido uma economia marítima, e assim houve o contato com as culturas orientais, como os povos egípcios, os povos hindus, etc. Por isso, naquela época, sem os meios tecnológicos de hoje, os filósofos tentavam entender a origem do universo através da observação. Hoje em dia, a cosmologia se confunde muito com os estudos da astrofísica. Ambas as áreas estão dentro da astronomia, mas se diferem quanto ao objetivo de estudo. Os estudos cosmológicos são focados na origem do universo, enquanto a astrofísica estuda a estrutura e as propriedades dos corpos celestes. O filósofo grego Aristóteles nasceu na cidade de Estágira, durante o Império da Macedônia, no ano de 384 a.C. Ele foi considerado um dos mais influentes filósofos. Infelizmente, pouquíssimo se sabe sobre a sua infância e juventude. Porém, podemos afirmar que ele viveu em Atenas, assim possibilitando um encontro com Platão, que logo depois se tornaria seu mestre. Aristóteles estudou na Academia de Platão e, após vários anos, se tornou professor. Durante o período que ele estudava, se aprofundou nos estudos sobre o que são a essência das coisas, na política e nas ideias de Sócrates. Não podemos deixar de mencionar que ele também estudou ética e se aprofundou nas ciências da natureza, pelo qual ele tinha um certo grau de predileção, pois, quando era jovem, se aprofundou bastante nessa área. Durante a sua vida, Aristóteles se afastou devagar das ideias do seu orientador Platão. Enquanto Platão só considerava as ciências de cunho intelectual, Aristóteles passou a validar outros tipos também, como, por exemplo, o empírico, que nada mais é a experiência sensorial. Após a morte de Platão, Aristóteles pensava que iria receber o cargo de gestor da academia, o que por sinal não aconteceu. Chateado com a situação, ele se mudou para Artemis, uma cidade que pertence à Ásia Menor, onde conquistou um bom cargo de conselheiro político. Por volta de 340 a.C., ele voltou para a Macedônia e se tornou professor e orientador intelectual do filho do imperador Filipe II.
Mais tarde, este aluno se tornaria Alexandre o Grande. Também devemos levar em consideração que o filósofo fundou o Liceu, no ano de 335 a.C. Liceu era uma escola que ele fundou com o objetivo de passar os seus conhecimentos adiante. Liceu e Academia de Platão compartilhavam diversas características semelhantes. Porém, com a morte do rei da Macedônia, na época Alexandre o Grande, ocorreu em Atenas uma grande onda de ódio, atingindo não somente o conquistador, mas também os seus admiradores e amigos. Aristóteles, desiludido com a falta de gratidão dos cidadãos de Atenas, pôs fim à sua vida por volta de 322 a.C. O universo para Aristóteles. Ele via o cosmos como uma esfera finita e que tinha a Terra como planeta central, e os outros planetas rodeavam ela. Além disso, Aristóteles comparava o universo com uma cebola. O porquê dessa comparação é de que as órbitas separavam os planetas. A primeira órbita é a Terra, que ficava no centro de tudo. A segunda é a Lua, que dividia o cosmos em duas partes. A terceira, Mercúrio, a quarta, Vênus, a quinta, o Sol, a sexta, Marte, a sétima, Júpiter, a oitava, Saturno e a nona e última era a órbita das estrelas. Hoje em dia, com todo o conhecimento passado, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, nós sabemos que a Terra não fica no centro, fazendo assim com que a teoria de Aristóteles caísse por terra. Porém, essa teoria permaneceu por aproximadamente 2.000 anos e, visando as teorias dos outros pesquisadores e filósofos, Aristóteles não se enganou tanto quanto os outros em relação ao universo. Os egípcios achavam que o Egito se localizava no centro de um retângulo. Os índios acreditavam que a Terra era sustentada por elefantes que eram carregados por tartarugas e que a Terra era como se fosse uma esfera partida no meio. Tinha também os indianos que eram astrônomos que imaginavam que tinha uma esfera oca feita de ferro e que a Terra ficava dentro. E todas essas teorias tinham como apoio a questão da religião. E os filósofos gregos, tentando achar explicações para definir sua existência, começaram a usar a razão. Outra coisa que Aristóteles falava é que o universo tinha uma ordem, e mesmo que houvesse mudanças, sempre teria algo para identificar, que podemos saber que é a mesma coisa. Porque tem um núcleo que resistiu a todas as modificações. Então, de que forma Aristóteles contribuiu para a cosmologia? Para falar sobre a maneira que Aristóteles contribuiu para a cosmologia, é necessário falar sobre a cosmologia aristotélica. Aristóteles dividiu o cosmos em duas partes, em órbitas perfeitamente circulares. Desde então, seu legado de conhecimento obtido pela observação, método e lógica seguem desde a antiga Grécia como fundamentos indispensáveis da ciência. Segundo Aristóteles, a Lua e os planetas e as estrelas seriam feitos de uma substância misteriosa e imutável que ele nomeou como éter, sendo a Lua a primeira órbita que dividia as duas partes do cosmos. Da Lua para baixo, as coisas seriam compostas pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, ou seja, o lugar onde acontecem as transformações. Baseado nisso, Aristóteles explicava a gravidade. Ele tentou explicar que quanto mais pesado é o objeto, mais rápido ele cai no solo. Afirmou também que a pedra cai do céu para a terra porque o seu lugar é no chão. Entretanto, essas teorias foram questionadas quase 2.000 anos depois na Renascença. As teorias de Aristóteles permaneceram durante muito tempo não só porque eram avançadas para a época, mas também porque a Igreja Católica constituiu o poder. Mas esse controle da Igreja Católica sobre a ciência não impediu que mais futuramente pensadores questionassem o modelo de universo proposto por Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro de tudo. A ciência aristotélica era perfeitamente integrada ao sistema filosófico.
Para Aristóteles, a ideia de vácuo, ou seja, a existência do nada, era contraditória, pois para ele o universo era completamente preenchido por matéria. Entretanto, a filosofia rejeitava a existência de uma extensão material infinita. Então, para caber nisso, Aristóteles compreende o universo como algo finito, logo possível de identificar um centro estático. A concepção aristotélica do cosmos era profundamente impregnada da noção de ordem, como se fosse uma noção de organização em que a concepção era a seguinte: a Terra como elemento mais pesado, por isso se posicionava no centro do universo. Já os elementos mais leves, como a água, o ar e o fogo, iam formando camadas concêntricas em torno. Isso também faz parte da noção de repouso e movimento. Outro aspecto fundamental da filosofia aristotélica era a sua distinção radical entre o mundo terrestre e o celeste, como se o meio celeste não sofresse alterações, mas o terrestre fosse sujeito às transformações. Essa consideração de que a natureza dos corpos celestiais era imutável assentava-se na experiência humana, afinal, em todos os tempos, os homens haviam visto o céu da mesma forma. Mas essa teoria só seria superada com uma lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton, algum tempo depois, já que nessa época não se tinham ciências da natureza bem definidas. Por fim, a crise do pensamento aristotélico veio graças à Revolução Copernicana, onde foi mudada a visão de que a Terra seria o centro do mundo. Sendo assim, passou a ser o heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro. Os conteúdos dessa apresentação audiovisual se encerram por aqui, mas a equipe de trabalho agradece a sua atenção.